repente, né? Deus abençoe. Votos práticos, eu queria subir. Aleluia. Irmãos, fizemos uma leitura, livro de Tiago, capítulo 1. Nós iremos começar uma sequência ministrando sobre a carta de Tiago, né? Uma epístola universal, quer dizer, não é só para aquele tempo, né? Mas é para todos os tempos, em todos os lugares, para todos os que quiserem ouvir os conselhos de Tiago. Tem comentaristas que eles comparam o livro de Tiago com o livro de Provérbios, né? São conselhos muito sábios, nós deveríamos ler, e tem realmente coisa muito profunda aqui, né? Hoje nós vamos conversar de forma um pouco tímida, um pouco simples, mas eu acredito que decorrer das vezes que nós estaremos ministrando aqui sobre Tiago, sobre essa epístola, nós iremos estar aprendendo bastante, né? Os irmãos, hoje nós vamos, eu não vou estar lendo, né, versículo por versículo, eu vou estar fazendo assim um comentário, uma visão panorâmica, né, do pensamento aqui de Tiago, e do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Depois nós comentaremos a outra parte do capítulo, né? À medida do possível nós iremos estar comentando. E poderia dar o seguinte tema a essa palavra dessa noite: triunfando em meio às provas, né? Triunfando em meio às provas. Aqui ele começa falando das provações, e os irmãos observar, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Era um tempo de perseguição para o povo de Israel. As 12 tribos estavam dispersas. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho. A gente vive num ambiente de paz, um ambiente tranquilo, né? Às vezes a gente julga que nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos sendo atribulados, mas a gente não tem nem noção do que a igreja primitiva passou naquela época, né? Perseguição a tal ponto que eles tiveram que deixar seus habitats seus locais de origem, e está praticamente fugindo da perseguição. Se esconderam da perseguição por causa do testemunho de Jesus Cristo que eles davam através do comportamento, da pregação, né? Do posicionamento deles. Estavam sendo perseguidos, estavam dispersos. As 12 tribos, que começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, né? Aqui eu falei para os irmãos que nós iremos estar falando de provações, né?
Aqui Tiago ele fala das provações na vida do crente e ao mesmo tempo ele nos ensina algumas verdades. Ele escreve essa carta aqui, nos ensina algumas verdades. E a primeira verdade que Tiago nos ensina é que as provações são compatíveis com a fé cristã. O próprio Jesus ele nos disse que Ele não permite prova na nossa vida além daquilo que nós podemos suportar. Diga assim: se você tiver num posicionamento firme com Deus, todas as provas que Ele vai permitir na tua vida é para fazer algo grande no teu viver. Eu estou falando aqui dessa questão de semeadura, que já é outra coisa. Você colher aquilo que você plantou, aí já é mais complicado, né? E é uma coisa inevitável. Todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. A nossa vida amanhã é consequência daquilo que nós estamos fazendo hoje. Entendeu? Se alguém não sabia disso, fique sabendo agora. Aquilo que você vai estar vivendo amanhã é consequência daquilo que você vai estar fazendo hoje. Né? A semeadura fica, os prejuízos ficam, ou as bênçãos. Depende do tipo de semente que você vai estar semeando. Fiz aqui a comparação que você pode estar pegando dois tipos de semente. Você pode estar metendo a mão no bornal de Satanás e semeando para a tua vida sem maldição no futuro, ou pode estar metendo a mão no bornal de Jesus, né? E semeando sementes que venham trazer alegria para você, para os seus filhos, para a tua descendência. Porque quando nós vivemos uma vida de compromisso com Deus, as promessas elas não giram apenas em torno da árvore genealógica, mas viram em torno dos filhos também, da herança, da nossa prole, né? Então, a primeira verdade fundamental que Tiago nos ensina aqui é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Os irmãos podem ver no versículo 2, ele diz assim: ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, né? Por que não dizer provações, em várias provações? Porque ele não está escrevendo, não está falando para crente que estava em pecado, não. Está falando para crente que estava sendo perseguido por causa do Evangelho. E o conselho dele aqui é para que os irmãos não baixassem a cabeça, para que os irmãos não ficassem entristecidos por causa de todo o mal que estava batendo contra a vida deles, mas que eles tivessem gozo, né? Você já pensou conselho desse para uma pessoa que está sendo perseguida, que está fugindo de uma região para outra, né? Às vezes até para não ser morto, às vezes até para não sofrer chibatadas igual acontecia naquela época, ou ser apedrejado por causa do nome de Jesus, né? Ele mandava os irmãos ter gozo, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Vamos dizer assim, né? Quando estiverdes sendo provados, perseguidos, maltratados, humilhados, tendes grande gozo, né? Então, quando a gente
vê o crente sofrendo, principalmente a pessoa que não entende a forma que Deus trabalha. Né? Tem gente que pensa assim, vai ser crente agora, é um anjo, não é mais atribulado. Né? É um semideus, pronto. Não vai mais passar por tribulações. Qualquer crente é servo de Deus. Né? E às vezes vêm as perguntas na vida da pessoa que não entende o trabalhar de Deus. Na vida, às vezes a pessoa, mas por que isso aconteceu? Se o irmão é tão crente, por que ele está sendo afligido? Por que ele está doente em cima de uma cama? Né? Por que disso? Por que daquilo? Por que ele está sendo injustiçado? Se o irmão é tão compromissado com Deus. Surge essas indagações na vida da pessoa que não tem experiência com Deus. E quando surgem essas indagações, normalmente a pessoa procura ou questiona tanto que chega um momento que a pessoa quer culpar Deus. Né? A pessoa quer culpar Deus. Não entende a forma que Deus trabalha. Eu já falei aqui para os irmãos que o mal ele pode acontecer de duas formas. Você está sofrendo, pois é consequência de algo que você fez, ou Deus está querendo te abençoar. Né? Você está colhendo algo que você fez, ou Deus está querendo te abençoar. Na nossa vida é assim. Né? E aqui, nós podemos ver em João 3:12, eu vou pegar algumas referências para atestar aquilo que Tiago está dizendo. O que Jesus diz acerca da nossa vida aqui? Como é que nós iríamos viver aqui nessa terra? O que ele falou para os discípulos? Né? Os discípulos que iam fazer novos discípulos, os discípulos que receberam a ordenança de pregar o Evangelho no mundo inteiro e fazer discípulos em todas as nações. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Jesus estava falando para os discípulos, né? Mas os discípulos queriam fazer outros discípulos, queriam edificar igrejas. Naquele tempo tinha um templo lá em Jerusalém e tinha as sinagogas. E mais tarde os cristãos, aqueles que se convertiam, por causa da perseguição, ficou complicado para ir no templo e ficou complicado para ir na sinagoga, porque a perseguição partia principalmente por parte dos judeus. Aí os irmãos tinham que se reunir aonde? Na casa dos outros irmãos, e quase em secreto, né? Não sei se os irmãos estão lembrados de quando Pedro foi preso. Aí os irmãos se reuniram onde? Na casa de Maria, e foram orar para que Pedro, no outro dia, não fosse morto, assim como Tiago já tinha sido decapitado, né? Esse Tiago aqui, assim como ele já tinha sido decapitado, foi decapitado por causa do testemunho da palavra. A igreja se reunida em secreto, orando por Pedro, mas, ao mesmo tempo que a igreja estava sendo perseguida, Deus estava operando milagres, né? Deus estava operando maravilhas. Ao mesmo tempo que
o apóstolo Paulo, às vezes, estava levando chicotadas, estava sendo apedrejado, ele estava impondo as mãos, curando o cego. Ao mesmo tempo que Pedro estava sendo repreendido para não falar de Jesus, estava entrando na porta do templo, tinha lá um paralítico, né? Estava ali praticamente há décadas, todos os dias, assentado, pedindo esmola. Ele dizia: nós não temos nada, mas o que temos, isso te damos. Levanta-te e anda. Jesus estava cooperando com aqueles que estavam sendo perseguidos, irmãos. Jesus estava operando milagres, maravilhas, né? E o testemunho acerca de Jesus estava alcançando vidas. É o tempo que a igreja mais, ou que o crente mais se volta para Deus, é quando ele está vivendo dias de aflições. Você sabia? Quando eu fui na casa do irmão Lorival, e eu orei pela filha dele, ela reconciliou. Eu falei para ela: irmã, a questão é que Deus está tratando com você. Aí eu fui ver a origem dos problemas. Ela casada com o Senhor é católico, praticante, e ela desviou para casar com esse homem, né? Não quer decepcionar o homem. Você está entendendo? Tem momentos que a Bíblia diz que nós temos que escolher filho ou Deus, temos que escolher esposo ou Deus, temos que escolher mãe ou Deus, né? Quer dizer, você é filho de uma família que tem uma tradição, uma cultura muito forte no catolicismo. Você corre o risco de ser colocado para fora de casa se você se converter. Mas e aí? O que você vai fazer? Você entendeu a mensagem do Evangelho? Você vai tomar a decisão por Cristo ou vai preferir ficar dentro de casa? Tem momentos que nós temos que decidir por Cristo, né? E ela, com esse medo, agora Deus estava tratando ela por meio da enfermidade, para que ela chegasse aquele momento ali e se convertesse novamente, né? Contasse o problema dela e se converteu chorando. Tem momentos que a aflição na vida da gente, o propósito, o objetivo é esse, né? Então, segundo Timóteo, 1 Timóteo 14, versículo 22, Paulo disse assim, ó: todas as coisas, disse assim: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver fielmente com Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Se o mundo não está te estranhando, pois tu está vivendo igual ao mundo. Se a tua vida como servo de Deus não está incomodando alguém, pois você está de acordo com a vontade daquela pessoa. Crente que é crente, né? Às vezes ele incomoda pelo simples fato dele discordarmos. Ele incomoda. Vamos dizer assim: crente é como se o mundo tivesse vindo para cá e o crente estivesse indo para lá. Você nunca anda na direção do mundo. Quando você está andando com Deus, quando você está andando com Jesus, você nunca anda na direção do mundo. É sempre na contramão do mundo, né?
Tem pessoas que têm uma facilidade tão grande para absorver aquilo que o mundo traz, né? Vamos falar de coisa simples, moda, que é mais uma questão de novela. O artista lá, que às vezes até fez paga, cria uma moda e a pessoa traz, é igual onda. As pessoas são levadas pela moda, pelos cortes absurdos de cabelo, né? E tantas outras coisas. Na verdade é assim, o mundo hoje, aquilo que é certo para o mundo é errado. E aquilo que é errado para a gente, para o mundo é certo. As coisas estão andando nesse sentido aí. Por que você hoje, que é crente, é chamado de homofóbico? Porque você professa a tua fé. Porque você se dispõe a fazer aquilo que a Bíblia manda, né? Você se coloca na posição que Deus quer. E a posição é essa. Jesus, ele disse, se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Renúncia. Negar a si mesmo. Mas vamos voltar aqui para o texto. Mais para frente os irmãos vão entender melhor. Falando de sofrimento, de tribulação. O que Jó disse? Jó 5 e 7. Ele disse assim, que o homem nasce para tribulação, né? O homem nasce para isso, nasce para tribulação. O escritor James Boyce, interpretando o livro de Jó, ele disse que o homem nasce em dor. Você já percebeu que é assim mesmo? Se não chorar na hora que nasce, né? Aí o médico dá logo umas palmadas, tem que chorar, né? Tem que chorar. Nasce em dor, o homem vive causando dor. Como nós, às vezes, somos egoístas. Como nós, às vezes, nos achamos melhor do que os outros. Né? Como nós somos cheios de razão, prepotentes. Isso aqui acontece com a gente, irmãos. Às vezes nós magoamos e nem percebemos. Nós achamos que temos o direito, né? Nem percebemos. Nós encontramos desculpas, nós encontramos justificativas para muitos dos nossos erros, porque nós somos cheios de razão, né? O homem nasce em dor, o homem vive causando dor, o homem sofre e morre em dor, né? Essa é a palavra desse escritor quando ele interpreta o livro de Jó. O homem vive, o homem sofre e morre em dor, né? Então essa é a primeira verdade, é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Se você estiver bem com Deus, pois Deus ele não vai permitir prova além daquilo que você possa suportar. Esse é o conselho de Tiago, né? Para não abaixarmos a cabeça, para não andarmos tristes quando a provação vier contra as nossas vidas. Às vezes Deus está até querendo nos chamar para uma intimidade. Você sabia? Para um tempo de jejum, de oração, porque às vezes você não tem o costume de fazer isso. Para um devocional constante, né? Às vezes a gente vive de forma tão natural que nós não conseguimos entrar na dimensão que Deus quer. Nós não conseguimos entender o que Deus quer para as nossas vidas.
né? Uma superficialidade tão grande com Deus, que a gente não entende Deus. Deus quer que a gente entenda Ele, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Deus quer implantar na nossa vida a natureza do seu Filho, a natureza de Jesus. Glória a Deus. Não é uma natureza terrena, carnal, pecaminosa e inclinada para o mal, não. Glória a Deus. Né? A segunda verdade é que as provações procedem da nossa vida cristã. Muitas tribulações nós as enfrentamos exatamente por sermos cristãos. Quais são as fontes das tribulações, das tentações, das aflições que nós passamos? Primeira fonte é o diabo, né? É o nosso principal inimigo, é o diabo, né? A Bíblia diz que o diabo é inimigo das nossas almas. Eu sempre digo assim que o importante na nossa vida aqui, ó, é a alma, viu? O corpo ele veio do pó, e a Bíblia diz que para o pó ele vai tornar. O Espírito veio de Deus, e para Deus ele vai voltar. Mas a alma está em jogo, né? A Bíblia diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. Quer dizer, não é uma questão de deixar de existir, não. Morrerá é a separação eterna entre a alma e Deus, entre o homem e Deus, né? A alma é a sede de todas as emoções, das nossas emoções, daquilo que nós queremos. A alma, se ela estiver bem com Deus, ela é governada, dominada, guiada pelo Espírito de Deus. Aleluia. Quando o Espírito de Deus governa a alma, aí o ser humano ele só pende para as coisas de Deus. Ele gosta de Bíblia, ele gosta de louvor, ele gosta de oração, ele gosta de jeito, ele quer ter mais experiências com Deus. E ele tem medo de sair da posição que Deus quer. Quando a alma está sendo governada pelo Espírito. Mas a Bíblia nos diz que a luta acontece entre o Espírito e a carne. A carne ela luta por quem? Luta pela alma. O Espírito luta por quem? Luta pela alma. Se a carne governar a alma, né, o ser humano vai viver uma vida depravada, uma vida de libertinagem, uma vida de perdição. Quando a carne domina a alma, o ser humano vive uma vida assim como o filho pródigo viveu. Nós sabemos que é uma parábola, mas que Deus está mostrando o retrato daquele que está distanciado de Deus. Né? Está mostrando o retrato através dessa parábola. Porque saiu da casa do Pai, vamos dizer, da casa de Deus. Porque deixou de ouvir os conselhos do Pai, os conselhos de Deus. E agora se encontrava-se dentro de um chiqueiro de porcos. Quantos estão vivendo no lamaçal de pecado, né? A própria Bíblia diz que a pessoa quando é encontrado ou aceita a fé, a pessoa, o Espírito Santo entra na vida da pessoa. O corpo da gente é comparado a um templo, né? Tira toda a sujeira que tem, vamos dizer assim, os demônios, né? Os maus pensamentos, aquilo que é ruim. É por isso que o semblante da pessoa muda. Quando Deus entra na vida da pessoa, o rosto da pessoa fica mais alegre, né? A pessoa muda. Quando o Espírito Santo entra,
A pessoa, ela é transformada não é só por dentro, não. Percebe-se essa transformação também no exterior, por fora. Mas quando a pessoa começa a sair da presença de Deus, parece que a pessoa vira diabo de novo, né? O rosto da pessoa fica... Não sei se os irmãos já pararam para olhar. A pessoa, quando sai da presença de Deus, ele entra em conflito. Conflito consigo mesmo. Conflito com as outras pessoas. Conflito com Deus. Ele quer achar um culpado para os erros dele. É igual Adão e Eva, né? Não, a mulher que tu me deu é a culpada. A mulher diz, não, a serpente é a culpada. Nunca a pessoa, quando está fora da vontade de Deus, reconhece os seus erros. Nós só reconhecemos os nossos erros e nos convertemos todos os dias, porque converter, queridos, não é só aquele dia que você veio aqui à frente, não. Que você fez a sua decisão em público, não. Converter tem que ser todos os dias. A maior pregação na tua vida, que realmente vai mexer, impactar as pessoas, é quando você fizer algo que venha impactar a vida das pessoas. Quando você estiver fazendo bem, quando você estiver se posicionando com humildade, quando você estiver abrindo mão dos teus direitos, para que a outra pessoa possa ser impactada por Deus. Né? Nós temos que nos converter todos os dias. Todos os dias a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de Cristo. Né? A Bíblia diz que Ele é o maior exemplo de humildade. Então Satanás é a nossa a primeira fonte de tribulação. Satanás, inimigo das nossas almas. A Bíblia nos diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia nos diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, clamando como leão, buscando a quem possa tragar. Interessante essa expressão, porque fala ao derredor. Você sabe o que isso significa? É como se ao teu redor tivesse uma redoma de proteção, tivesse uma muralha de fogo. É como se ao teu redor, sobre a tua vida, o sangue de Jesus Cristo estivesse te dando imunidade contra o pecado. Mas ele é um ser espiritual. Não é igual a gente que cochila, cansa, deita, dorme. Ele é um ser espiritual. Ele está sempre ao derredor daqueles que hoje estão posicionados com Deus. No momento que você vacilar, ele entra para fazer estrago na tua vida. Você sabia? Ele é um ser espiritual. Ele não dorme, ele não cansa, viu? Ele tem ministros trabalhando ao seu favor, que são os demônios, que a Bíblia diz que são miríades e miríades. Quer dizer, não tem matemática, não tem número para dizer, eles são como nuvens. São tantos que são como nuvens. E a Bíblia diz que eles estão aqui, nas regiões celestes. É como se estivesse na atmosfera, vendo tudo, presenciando tudo. O diabo ele não é onisciente, mas ele tem os seus ministros que está te vigiando. Onisciente só Deus. Se você estiver dentro da sua casa, no banheiro da tua casa, dentro do teu quarto escuro,
A Bíblia diz que se o homem se mudar lá para a lua, lá para dentro do mar, o homem está sendo observado por Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os ímpios e os bons, sobre os ruins e os maus. Não tem como o homem se esconder de Deus. Então, irmãos, mas Satanás, ele é o nosso, eu não diria, não vou dizer que Satanás seja inimigo de Deus, porque às vezes até ele tem que estar a serviço de Deus. Você sabia? Você lembra quando Saul estava sendo perturbado por espíritos malignos? A Bíblia diz que veio da parte de quem? De Deus, né? O sujeito errou, pecou, brincou com Deus. Deus disse assim: vai, está permitido, vai. O sujeito agora estava sendo atormentado, viu? Não conseguia mais dormir, não conseguia mais ter paz. Somente quando Davi, que já tinha a unção de Deus sobre a vida dele, entrava na casa de Saul e tocava a sua harpa, que os espíritos malignos saíam. Aí ele dormia, ele tinha paz, né? O semblante dele mudava, mas de repente ele começou a se deixar tomar pelo sentimento de inveja. Ele percebeu que Davi seria o sucessor dele. Ele não queria isso, né? Queria que quem o sucedesse fosse um dos seus filhos, fosse Jonas, né? Jonatas, né? Que se tornou um grande amigo de Davi e até reconhecia que Davi, Jonatas, né? É isso mesmo. Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei de Israel, mas o pai dele não aceitava isso, né? Tomado pela inveja, perseguiu o ungido de Deus, que a unção não estava mais sobre Saul, a unção agora estava sobre Davi. E quando você se levanta contra o ungido de Deus, quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, né? Mas ele não quis se deixar levar pelo sentimento de vingança. Ele deixou Deus agir, deixou Deus fazer, terminou morrendo por causa desse sentimento de inveja, né? Terminou sendo morto pelos outros. Então, a primeira fonte é Satanás, a segunda fonte de tribulação, de tentação, é o mundo. Falei aqui para os irmãos que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Tem mais. O que a Bíblia diz? Aquele que quer ser inimigo do mundo é o quê? Constitui-se inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo, é amigo do mundo. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que se decidir. É uma coisa ou outra. Deus não aceita meio termo. Ou você é crente, ou você é inimigo do mundo. Ou você é servo de Deus, ou é inimigo do mundo. Entendeu? Não é porque você fez aquela coisinha boa, né? Aquela coisa certa, que isso vai te dar o direito de estar bem com Deus, não. Nós temos que estar bem com Deus em todas as circunstâncias, em todas as instâncias da nossa vida. Nós temos que estar bem com Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós temos que andar com Jesus. Jesus é a forma do nosso viver. As pessoas têm que ver Cristo na minha vida. Glória a Deus. Tem que ver, irmãos. Aleluia. Pode ser crente de qualquer jeito, né?
né? Para ser crente de qualquer jeito, o maior de todos os crentes é o diabo. Você sabia? O maior de todos os crentes é ele. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Falar no nome de Jesus para ele, viu? Crê que estremece, mas não obedece. O que adianta a gente viver nessa vida aqui, a gente ganhar o mundo? E a Bíblia diz, Jesus falou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não fez nada. Não fez nada. O que importa é a alma. O que importa é aquilo que Deus tem preparado para você. E não gira em torno dessas coisas aqui não. Aquilo que Deus tem preparado para a gente é eterno, é incorruptível, queridos. Nós não podemos trocar a coroa da salvação por algum momento de prazer, de satisfação, por algum pecadinho dessa vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Não adianta, gente. Deus está vendo tudo, irmãos. Deus sonda até os nossos pensamentos. Deus sonda as nossas intenções. Sabe? Não adianta, não precisa nem falar. Deus está vendo o que se passa dentro de você. Então temos que vigiar. O conselho de Jesus é esse: vigiai, vigiai e orai. Viu? Vigiai e orai. Glória a Deus. Crente tem que estar unido de oração. Crente tem que estar vivendo uma vida de vigilância. Aleluia. Glória a Deus. Terceira fonte, que eu já falei aqui para os irmãos: primeiro é o diabo, segundo é o mundo, terceiro é a carne, né? Falei aqui, já comentei sobre isso. A carne, ela luta contra a gente mesmo, viu? Você está você recebeu um corpo que, a partir do momento, enquanto não tinha sido contaminado com o pecado, você não era tomado por esses desejos de fazer coisa errada, não. Viu? Quando os nossos primeiros pais não tinham pecado, era muito fácil para viver uma vida de intimidade com Deus. Depois disso, esse inimigo aqui, posso comparar a dizer que ele é igual uma fera. Tem pessoas que fazem a ilustração que o apóstolo Paulo disse que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne. A carne querendo o mundo, querendo o pecado, querendo a bebida, querendo a droga, querendo a prostituição. A carne querendo mentir, viu? Querendo mentir. É tanta coisa que a carne quer. A carne, ela tem o cheiro daqui, ó. Ela é barro, tem o cheiro da terra. Ela encontra prazer nas coisas daqui. A carne até se satisfaz através do engano, né? Pela carne você passa por cima dos direitos dos outros para se dar bem. Pela carne você mente para se dar bem. Pela carne você bebe, você trai o esposo, né? A mulher trai o marido. Sabe, isso traz uma satisfação, porque é uma aventura. Mas, por outro lado, né, você perde, você ganha aqui e você perde com Deus. E pecado é uma coisa que eu comparo igual, é como se fosse mel. Você peca e é gostoso pecar, né? É gostoso. Só quem conhece os efeitos do pecado é que tem medo de pecar, viu? Só quem já teve experiência na vida. E Deus deixa a pessoa ter experiência. É como se você tivesse
Deus estivesse dando corda para você. Você vai vivendo a sua vida, você vai pecando, né? Você vai se aprofundando, só que quando pensar que não, você é um drogado, um viciado, viu? Você é uma pessoa que cria maus hábitos, que, sabe, é tipo vício. Aí pensa no problema. Quando você vê que o efeito, a colheita do pecado é igual fel, que você esperneia para tentar se ver livre do pecado, é nesse momento que você levanta a mão para Deus. Deus me socorre. E Deus é bom, irmãos. E Deus é bom, né? Agora, o que nós não podemos é ficar brincando com Deus. A Bíblia diz que aquele que muito endurece a sua cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Viu? Sem que haja cura. Nós não podemos estar retrocedendo na nossa vida com Deus. Vamos olhar para frente. Nosso alvo é Jesus, né? Existe um ponto de chegada onde nós recebemos a coroa da vitória. Nosso prêmio está preparado para nós. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos parar por aqui. Eu não terminei o comentário de hoje, mas já que nós vamos ficar ministrando durante alguns dias sobre a carta de Tiago, nós vamos parar aqui, depois nós continuamos, né? Vamos ficar de pé nesse momento. Glórias a Deus. Aleluia.